Estamos aí de volta com a falha do backlight. Técnicas para resolver falhas do módulo backlight ou do backlight booster. Nós temos aqui então duas dicas hoje para vocês resolverem as falhas dos seus circuitos dos backlights dos iPhone 7 Plus para baixo. Primeiro ponto é saber quando a tela é 4.7 polegadas, quando nós só teremos um circuito boost converter do backlight, ou quando a tela é de 5.5 polegadas, no qual nós teremos dois CIs Book Converters ou Boost Converters. Então aqui nós estamos com o iPhone 6, que tem somente um circuito Boost Converter. E aqui nós estamos com o nosso U1502. O U1502 é aquele circuito integrado que pega a tensão PP-VCC main através do indutor e de capacitores, vão fazer o boost, vão elevar a tensão para aproximadamente 18 volts para que os seus conjuntos de LEDs acendam. Então, um ponto importante, verificar o diodo Schottky da saída, que é um diodo de ultra rápida comutação, o D1501. Caso o seu diodo esteja bom, você vai verificar se as portas de saída estão abertas. O que quer dizer isso? Eu quero verificar se as trilhas do anodo e dos dois catodos, respectivamente, terminal D1, anodo, D2, catodo 2 e D3, catodo 1, estão abertas, ou seja, se a trilha tem ligação desses dois pontos até as saídas dos FLs para o conector FPC. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o multímetro na escala de ohms, por exemplo, conectar o multímetro no pino 4 e depois no pino 4 você vai conectar a outra ponta do multímetro lá no pino D3. Obviamente, você já retirou o driver do backlight e já está com dificuldade em resolver o problema. Então você vai remover o CI do backlight, vai conectar uma ponta de prova na escala de 200 ohms aqui no pad D3, outra ponta de prova no conector FPC no pino 4. Então eu quero que você conecte exatamente aqui no pino 4. A resistência tem que dar igual ao próximo a zero. Próximo teste. Teste de curto, ou seja, você sabe que o negativo do backlight é diferente da board. Eu quero que você faça um teste de curto, verificando se existe um curto para o terra comum da board. Então aquela ponta de prova que estava no pad do CI, mantém uma ponta de prova no pino 4, e a outra ponta você vai conectar no terra, por exemplo, no terra do capacitor C2018, ou no terra comum da board, qualquer parte da blindagem, tem que dar open line ou alta resistência. Faça esse mesmo teste com os outros pads. Então vamos ver como funciona. Pad D2. O pad D2 mantém uma ponta de prova no multímetro da escala de 200 ohms nesse pad do CI. E agora, na outra ponta do FPC, você vai conectar na ponta do FPC no pad 1. Então, do pad 1 do FPC até o pad D2 tem que dar baixa resistência, igual ao próximo a zero. Faça esse teste daqui para o terra. Então, deixe uma ponta de prova no D3, outra ponta de prova no terra. Tem que dar open line. Agora vamos lá ao catodo, ao anodo, desculpa. O anodo é o pad D1. Então, aqui eu tenho o pad D1 é o positivo e os pads D2 e D3 são os dois catodos. Agora vamos ao pad positivo. Conecte uma ponta de prova do multímetro na escala de 200 ohms nesse pad. E a outra ponta de prova você vai conectar no pino 2 do conector FPC. Tem que dar resistência igual ao próximo a zero. Faça o teste agora em relação ao terra comum da board. Tem que dar open line. Então encoste no terra comum da board, qualquer parte da shield, e encoste aqui, tem que dar open line. Agora vamos lá ao teste final. Caso eu queira, eu posso também alimentar esse CI com a fonte externa. Então vou botar minha board, pegar uma fonte externa, chavear a fonte em 18 volts, corrente máxima 100 mA, colocar o positivo da fonte nesse pad D1 ou soldar aqui no diodo, é mais fácil. Posso soldar o positivo aqui e agora o negativo das fontes eu vou chavear entre pad D2 e entre pad D3. Os LEDs, o backlight dos LEDs, o backlight do seu LCD irá acender, chaveando metade e metade no seu backlight.
Essa técnica também pode ser empregada nos backlights duplos, ou seja, nos iPhone 6S Plus, 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, pois ambos vão usar 2 CIs Boost Converter. Faça esse mesmo teste no outro CI do backlight. Com esse teste que vocês acabaram de ver, vocês já testam os FLs. Lembrando, o teste inicial na escala de ohms é feito com a placa totalmente desligada. Para você injetar a tensão, que foi a segunda parte que eu falei, 18 volts nesses pads, a placa tem que estar bootada. Então você vai ter que ter duas fontes. Uma fonte primária ligada em 4.2 volts e a fonte secundária ligada em 18 volts. Não se esqueça que o negativo da fonte secundária não pode encostar no negativo da blindagem ou na fonte primária. O negativo deve ficar entre o pad D2 e D3. Se você quiser acender os dois backlights dos LEDs completamente, feche os dois pinos, D2 com D3, o backlight iluminará perfeitamente. Abraço, muito obrigado. Então, senhores, seguindo a nossa lógica da análise do backlight, vamos aqui agora analisar um 8 Plus. Então, já estou com a ZXW aberta do iPhone 8 Plus e o lado bottom da board, que é o lado inferior, a parte de baixo da board do iPhone 8 Plus, nós vamos ter toda a parte de iluminação, os dois Boost Converter e o Chestnut. Então aqui eu tenho o primeiro, o 5650, é o primeiro Backlight Boost Converter, e o outro, o 5660, é o segundo Boost Converter. Aqui eu tenho os dois CIs Boost Converter para o Backlight 5.5 polegadas. E a lógica de reparo vai ser a mesma. Esses integrados elevam a tensão pelo indutor, e pelo capacitor e pelo diodo. E aqui está esse quarteto fantástico, que é duplo aqui no caso. Eu vou ter dois CIs, dois indutores, dois diodos, etc, etc, etc. Além disso, também eu tenho o Chestnut, que provê tensões positivas e negativas para o módulo LCM e o touch funcionar. Vamos então analisar os dois CIs do Backlight Converter. Então aqui eu vou ter no pad A1, o pad A1 é o pad do anodo positivo da primeira fileira de LEDs. Então o pad A1, junto com o pad B1, que é o catodo 2, e o pad C1, que é o catodo 1. Então eu tenho lá o lado positivo da primeira parte, o anodo do backlight 1 e 2, o B1 e o C1 formam os dois negativos. Então eu vou ter aqui positivo e os dois negativos do backlight 1, 2, que é a primeira parte da fileira dos LEDs. Já aqui embaixo eu também vou ter o CI, o 5660, que vai seguir a mesma lógica. O pad A1 é o anodo 3, 4, o pad B1 é o catodo 2 e o pad C1 é o catodo 1. Então vai ser o pad A1 positivo, pad B1 negativo e pad C1 o outro negativo. Esses dois CIs vão compor o backlight de 5.5 polegadas. Você pode empregar a mesma técnica, você pode também testar a resistência dos diodos para lá testar os FLs, fazer as mesmas técnicas que você viu nesse vídeo anterior para iluminar os backlights no conector FPC. O conector FPC está do lado top da board, então o display está conectado no lado top da board. Então você vai ter que ter esse cuidado para testar, né? Você vai ter que testar com bastante cuidado os componentes aí, os filtros, os indutores, os capacitores, os diodos que compõem esse circuito duplo do backlight. Então vamos lá, continuando o nosso estudo das falhas do backlight dos iPhones. Temos aqui o diagrama em blocos do nosso iPhone 8 Plus, onde nós podemos observar no centro dessa imagem o conector J5700, é o conector FPC do display LCM, Liquid Crystal Modeler, mais os conectores dos pinos referentes aos CIs do touch, que estão no seu módulo LCM, no seu módulo LCD. Aqui eu tenho o Chestnut, que provém as tensões para o módulo LCM funcionar e para o touch funcionar. No nosso caso, não é o objetivo de estudo agora. Nós estamos falando dos drivers dos backlights, os backlight boosters, o 5660 e o 5650. Aqui eu consigo ver as 6 trilhas de alimentação dos circuitos dos backlights, dos LEDs dos backlights. Então aqui eu tenho o circuito do backlight 3, 4 e aqui eu tenho o circuito do backlight 1, 2, onde eu tenho o anodo backlight 1, 2, que é o positivo,
e o positivo dos outros conjuntos de LEDs, que é os conjuntos de LEDs 3, 4. Eu tenho aqui 4 fileiras de LEDs ligados em série. Positivo, negativo de uma fileira, negativo de outra fileira. Outro circuito, positivo do U5660, negativo de uma fileira, negativo da segunda fileira. Então aqui eu consigo ver e expressar claramente que eu tenho 2 circuitos drivers do backlight. E eu tenho resistores agora que foram substituídos, os filtros FLMs antigos, por resistores de valores 0.00. Atenção! Nunca remova um resistor de valor 0.00. Lembrem-se, ele tem uma potência máxima dissipada de 1.32 watts. Se você tirar um resistor que está aberto e colocar um jumper, esse fio de jumper fio suporta quase 1 ampere de corrente. É mais de que 3 vezes que esse resistor aguenta de corrente. Então nunca faça isso. Nunca troque um resistor, mesmo que de valor 0.00, por um jumper. Esses resistores são de resistores de proteção que vão proteger o anodes e os catodes da saída do backlight driver. E aqui eu tenho a tensão de alimentação do backlight driver, que é a tensão que sai proveniente lá do VDD main. Então aqui eu tenho VDD main chaveado pelo Tigres e pelo FET. VDD main vai alimentar o L5651, que vai ser feito pump de carga com os capacitores que está aqui, os 2 diodos dos filtros do backlight, e o VCC main também, através do indutor, vai fazer o LX do pump de charge, junto com os diodos Schottky e com o capacitor que não está aparecendo aqui nesse diagrama. Então aqui eu tenho as alimentações VDD main, e aqui eu tenho as saídas de 18 volts, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo. Esse aí é o nosso diagrama em blocos do nosso circuito do backlight. Então lembrem-se, quando eu apagar, ou tiver com metade do backlight apagado, metade do backlight aceso, você consegue ver qual que é o circuito que é e vai testar primeiro os resistores se não estão abertos. Lembrem-se, com a alimentação desconectada. Teste todos os resistores para você ver qual circuito abriu, para você checar se o diodo está com problema, o indutor ou o próprio CI do backlight. Grande abraço, obrigado. Também no iPhone 7 e 7 Plus, nós seguiremos a mesma lógica. Um backlight driver para o aparelho 4.7 polegadas e 2 CIs do backlight driver para aparelho 7 Plus, 5.5 polegadas. Então vamos começar a analisar aqui a malha VCC main. PP bate VCC, a malha primária, que alimenta o Tigres, junto com o FET vão chavear o pump de charge e vão chavear a malha PP VDD main. A malha PP VDD main vai alimentar várias partes do aparelho e principalmente o nosso circuito backlight driver, onde eu tenho os indutores no M2800. É aquele componente retangular que parece um integrado, mas dentro dele eu tenho indutores. E aqui eu vou ter os indutores que farão o LX, o pump para aumentar a tensão VDD main para 18 volts dos backlights. Aí eu terei os diodos de retificação Schottky, de ultra rápida comutação, e os FLs de saída para as 3 alimentações de cada conjunto de LEDs. Então eu vou ter aqui no U3701 as saídas do primeiro backlight, do backlight 1, 2, e o U4601, a saída dos catodos e anodo do backlight 3, 4. Aí eu tenho os FLs em série, que são comuns a abrir, então teste isso, teste a resistência entre as trilhas, o conector, o CIs, o diodo, uma tensão especial ao M2800. Então o 7 Plus também segue a mesma lógica, bem parecida dos outros iPhones. Não acredito que eu fiz isso. Então, pessoal, chegou a hora de falarmos das novas tecnologias dos nossos displays. Falamos até agora da tecnologia LCM, Liquid Crystal Module, que está presente nos iPhones 8 Plus para baixo. Mas nos iPhones novos, do iPhone X, que é o iPhone 10 para frente, o display foi trocado, alterado para a tecnologia Organic LED. E aqui nós temos o J5700, é o conector FPC do LCD do iPhone XS Max. Esse iPhone usa uma tecnologia diferente da tecnologia LCM dos iPhones antigos. Então, teremos grandes diferenças nas alimentações, nos CIs. Vamos estudá-las? Então vamos lá. O pino 35 é a tensão PP VDD main. É a tensão derivada do Tigres e do FET,
que vai alimentar o pino 35 do módulo OLED. Então aqui nesse display eu recebo sim nesse módulo a tensão PP VDD main. Já na tecnologia LCM a gente não recebia VDD main diretamente. Então aqui eu tenho no pino 35 VDD main e aqui eu tenho também no pino 36, pino 2 e pino 4 a tensão VDD main alimentando o mesmo conector FPC para regiões diferentes do seu módulo LCD. Eu tenho também uma tensão de alimentação Power Positive 1V8 do display, DVDD com se refere a conector. Eu tenho também uma tensão de 3V0 VCI alimentando o pino 8 e eu tenho outra tensão de 1V0 do pino 12 PP 1V0 display VDD. Então essas são as tensões básicas, as entradas de tensões básicas para o nosso módulo OLED funcionar. Bem diferente da tecnologia que a gente conhecia antes, LCM, que eu tenho tensão positiva, negativa, 5V7, menos 5V7, 1V8 e aí por aí vai. Bem, esse display também não vive, obviamente, só de tensão de alimentação. Nós temos aqui, nos pinos de baixo, o barramento MIP. O barramento MIP é aquele barramento onde vão trafegar os dados binários para a matriz do LCD converter em imagem. O barramento MIP eu também tenho a parte do clock. Então eu tenho o barramento MIP line data, data 0, data 1, data 2, data 3 e o barramento de clock para sincronizar toda essa comunicação. Eu tenho também no nosso módulo OLED outros sinais de controle. O reset, comandos do AMUX, da interrupção, outras informações de pânico para ele bloquear a alimentação, o bloco SPI, outros comandos SPI também, bloco ISP e a sincronização do watchdog. Essa aqui é a primeira parte do nosso estudo. Vamos analisar então se existem FLs na alimentação da mesma forma que tem FLs em série com o sinal do nosso módulo LCM. Então vamos lá, ferramenta de selecionar, vamos lá na tensão PP1V8, display DVDD. Não precisa marcar o com já é o conector, então vou clicar em copiar, Ctrl F, procurar. Aqui está o PP1V8 underline display underline DVDD, clico em próximo. Clicando em próximo, aí apareceu aqui a parte do conector, para o conector, então eu tenho sim FLs em série com as alimentações, olha aí, ó. Vamos colocar a ferramenta de mão aqui de novo. Eu tenho os FLs em série com as alimentações dos sinais do meu módulo LCD, bem parecido com aquela forma que eu tinha dos aparelhos com tecnologia LCD. Então eu tenho aqui ó, a tensão PP1V8, eu tenho FL e um capacitor de filtro. A tensão PP1V0, eu também tenho FL, na verdade que é um resistor de valor zero, de 1 sobre 20 watts, e eu tenho um capacitor de desacoplamento de 220 picofarad, e eu tenho também na tensão 3V0, sim, um indutor, um filtro MI, então eu tenho indutores, resistores em série com sinais de alimentação. E aqui para vocês verem, o PP VDD main, que se converte com alguns capacitores de desacoplamento em PP VDD main display com. Então é importante, quando eu não tiver imagem nos iPhone X, X Max, verificar esses resistores e indutores em série com as tensões de alimentação. Já aqui no lado esquerdo, eu também tenho os filtros EMI duplos, que são os famosos filtros EMI que trafegam os dados de sincronização e clock e imagem. Esses FLs são de suma importância para os caracteres aparecerem de forma precisa no seu módulo OLED. Então eu tenho um pequeno reguladorzinho aqui, ó, o 5701, é um regulador que tem um enable, um comando, vem lá do PMU quando você aciona o display, ele vai ativar o enable aqui. Aqui eu tenho a tensão de 1.26 volts de entrada e aqui quando for ativado eu tenho a saída. A saída de tensão vai ser uma tensão de 1.1 volt, que também tem o FL. Essa tensão vai alimentar o nosso display, a tensão de 1V1. E eu tenho o FL, o EMI, o filtro EMI, Electric Magnetic Interference, um capacitor de desacoplamento de 220 picofarad, que também nesse FL abrir ou esse capacitor entrar em curto, vão matar essa tensão, consequentemente pode não aparecer a imagem no seu LCD. Então até a técnica de reparo vai ser bem parecida, independente da mudança de LCM para OLED. Os pulsos de reset, os pulsos lógicos, pânicos, também têm resistores e FLs em série. Sempre verifique esses componentes discretos, que podem ser eles que estão dando
falha no seu módulo display. Um abraço, obrigado.